senhores telespectadores, eu hoje tenho um triste dia. Estou a aproveitar uma pequena abertura do sol num dia de chuva. E é um triste dia para um triste rei. Vou-lhes falar do reinado do rei Dom Afonso V. Foi o 12º rei de Portugal. Bom, até há quem diga que não é 12, é 13, porque conta a rainha Dona Beatriz, que eu acho que se não deve contar. Portanto, começando em Dom Afonso Henriques, conta 12 e é o Dom Afonso V. Dom Afonso V foi rei durante muito tempo. Foi um dos homens que mais tempo teve o título de rei de Portugal. E apesar disso, também foi um dos que menos reinou. Eu acho, a bem dizer, ele nunca foi rei. Não era capaz. Para reinar é preciso mandar. É preciso uma certa capacidade de pegar o destino nas nossas mãos e conduzi-lo. E ele, que era um bom homem, cheio de ideais, cheio de ilusões, não tinha mãos para agarrar na roda do destino. Por isso, foi um rei profundamente infeliz. Talvez nos reis de Portugal, de todos eles, nenhum tenha tido um reinado tão triste, tão doloroso, como o rei Dom Afonso V, que passou à história com o cognome de o Africano. Estou-lhes a falar num cenário, já viram que o cenário é muito bonito, estou a falar num claustro ainda gótico, é o claustro do convento de Santo António de Varatojo, aqui muito perto de Torres Vedras. Isto fica a meia hora de Lisboa. Agora até é moda os casais de noivos virem casar-se aqui, porque realmente é um sítio lindíssimo. Bom, este claustro, este convento, esta igreja foi mandada fazer em 1474, foi inaugurada exatamente em 1474 pelo rei Dom Afonso V. Mas talvez eu esteja a exagerar, mas acho que foi a única coisa que ele mandou fazer em Portugal. Fora disso, não teve tempo para mandar fazer mais nada. Olhem, exatamente neste ano em que se abriu ao culto este convento, 1474, começa um drama, o drama da sucessão de Espanha, em que o rei vai conhecer os maiores desgostos da sua vida. Bom, mas essa é a parte final. Eu vou falar-lhes agora dos primeiros anos do reinado de Dom Afonso V. Ele era filho do rei Dom Duarte, o tal rei do leal conselheiro, e da rainha Dona Leonor de Aragão. Ele nasceu em 1432. Estava a acabar o reinado do grande Dom João I, boa memória. Filho de Dom João I, Dom Duarte, é rei em 33. Portanto, este menino é criado como filho do rei, mas Dom Duarte reinou só 5 anos, porque morreu de peste. E, portanto, o Dom Afonso V é aclamado rei em Tomar, onde o pai morreu, em 1438. Tem 6 anos. Como é que um menino de 6 anos pode ser rei de Portugal? Claro que não pode. Um menino de 6 anos é um menino de 6 anos. Bom, portanto, é preciso uma regência. E o rei Dom Duarte, ao morrer, teve perfeitamente consciência disso. Fez um testamento dizendo que, durante a menoridade daquele filho, até que ele atingisse os 14 anos, nessa altura entendia-se, aos 14 anos já se podia reinar, durante a menoridade, a regência ficaria à rainha viúva, à rainha Dona Leonor. Bom, morre o rei, abre-se o testamento, simplesmente. Há quem não concorde, sobretudo o infante Dom Pedro. O infante Dom Pedro era irmão do rei, era um homem de grandes qualidades e sempre esperou que diabo ter fim. Então
morre o rei e agora fica a cunhada, uma princesa aragonesa que mal falava o português, a reinar em Portugal. Não pode ser. E Dom Pedro, apoiado nas classes do povo e sobretudo na Câmara de Lisboa, foi a Câmara de Lisboa que reuniu e disse: não pode ser, não queremos essa regente. Quem tem que ficar a reger como regente do reino de Portugal enquanto o rei não for adulto, tem que ser o infante Dom Pedro. Isto cria uma luta, o país divide-se, os grandes fidalgos estão todos a favor da regente, as cidades e as forças municipais estão todas a favor de Dom Pedro e a pobre regente é vencida, é expulsa, sai de Portugal, vai se refugiar em Castela, onde poucos anos depois morre envenenada. Não há dúvida nenhuma de que foi envenenada. Não se sabe quem envenenou. É claro que cá em Portugal dizia-se, foi o Dom Pedro. Mas também havia quem dissesse, não foi o Dom Pedro, foram coisas lá da política castelhana. Sei que o nosso Dom Afonso V, aos 6 anos é rei, mas o que ele assiste é lutas ferozes pela regência. É quando ele tem 10 anos, vê a mãe morrer envenenada e entretanto, quem governa em Portugal é o tio. A regência de Dom Pedro dura 10 anos. Começa em 1439 e termina em 1449. É uma década feliz, uma década de um governo acertado, providências progressivas, o país a andar para a frente. Bom, simplesmente, ele não era rei, era regente. E, portanto, o que estava combinado é quando aquele menino fizesse 14 anos, ele tinha que lhe entregar o governo. E havia uma outra questão. Aquele menino era rei. E com quem é que o menino havia de casar? Bom, se a menina que casasse com aquele menino vinha a ser rainha de Portugal. E aparecem duas pessoas interessadas. O primeiro é o próprio infante Dom Pedro. O infante Dom Pedro tem uma filha, bom, mas outro interessado é o Conde de Barcelos. Veio a ser mais tarde o Duque de Bragança. Também é filho de Dom João I, mas filho bastardo. É um fidalgo muito poderoso e esse fidalgo, já não é novo, tem uma netinha que se chama Isabel, que o avô quer ver casada com o rei de Portugal, Dom Afonso V. Não casou, porque o Dom Pedro antecipou-se e conseguiu o compromisso da rainha, mas devo dizer que a Dona Isabel vem a casar realmente com o rei, Dom João II de Castela. De qualquer maneira, isso criou logo entre o Conde de Barcelos, que é a Casa de Bragança, e o regente Dom Pedro, um ódio profundo, que se agravou ainda com outras coisas. Claro que se o menino nasceu em 1432, em 46 fez os tais 14 anos. Bom, e se fez os tais 14 anos devia ser rei. Mas aqui há uma comédia e veio o menino e diz, não, mas eu gosto muito do meu tio, eu peço-lhe que continue a ser regente, porque eu ainda estou muito novito, continua a ser regente. E o regente Dom Pedro não entrega o poder ao sobrinho. Continua de 46 até 48 e até mesmo 49 a dizer que ele é que é regente, ele é que manda. Entretanto, os grandes nobres fazem a cabeça ao rapazinho, que agora já tem 14, 15 anos, e dizem, então tu não vês, tu é que és o rei, então este homem está aqui a reinar, não, tens de pôr contra ele. E arranjam uma intriga pavorosa, uma intriga em que o infante Dom Pedro também não tem realmente a serenidade para resignar o poder. Sabem que o poder pega-se, o poder é como a grude. Uma pessoa que uma vez põe a mão no poder, custa muito a tirar a mão de lá. Só as pessoas superiores
é que conseguem esquecer-se do que já foram. E realmente o infante Dom Pedro não teve essa superioridade. Não foi capaz de dizer, pronto, eu agora sou um particular, vou para a minha casa. Não. Continua a lutar, continua a querer defender-se e reúne todas as suas tropas, como um exército, e diz que vai dar explicações ao rei próprias, e o rei estava em Santarém. Todos os escritores dizem isso. Não, ele saiu de Coimbra para se explicar, justificar a Santarém. Ora bem, eu não percebo bem como é que ele indo de Coimbra para Santarém passou por Alfarrobeira. O senhor telespectador sabe onde é Alfarrobeira? Bom, 5 minutos depois de sair de Lisboa, passa aquelas portagens e está ali uma fábrica que é de cervejas. Então, Alfarrobeira é ali, quer dizer, ele estava às portas de Lisboa, a um dia de Lisboa e muito longe de Santarém. Ele vinha para Lisboa. E aí, o exército real ataca-o, mata-o e, portanto, o rei começa a exercer realmente o poder num ambiente de tragédia, porque a morte do infante Dom Pedro, que era um grande homem, sem dúvida nenhuma, emocionou o país e emocionou a Europa. O nosso reizinho é muito novo, ele não governa nada, quem manda é realmente o Conde de Barcelos, são os Braganças, é o Conde de Orém, o rei está na mão deles, faz condes, dá tudo, ele não tem força, deixa-se conduzir. Em 1453 acontece uma coisa que não tem nada a ver com Portugal, mas que é muito importante para todo o mundo. Os turcos entram em Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente. Constantinopla era o baluarte da cristandade. Então os turcos avançam por Constantinopla e rompem pela Europa. Parece que a Europa cristã, que está prestes a ruir. O primeiro Papa, nessa altura, ele morre de desgosto, morre de aflição. O que se sucede, prega uma grande cruzada e diz: todos os reis cristãos, peguem nas suas armas, mobilizem os seus homens e vamos todos juntos, fazer uma nova cruzada e impedir os turcos de conquistar a Europa. Mas naquele claustro fazia um vento agreste e gelado, e eu vim meter-me aqui, olhem, na cela de um dos frades franciscanos. Como vê, uma sala muito pequenina, era aqui que eles viviam. E vim falar-lhes da tal cruzada. Devo-lhes dizer que fazer uma cruzada europeia em 1453 já não tinha sentido. As cruzadas foram no século XII e no século XIII, em que realmente o entusiasmo religioso era profundo e sincero em toda a Europa, mas em consequência das próprias cruzadas, reanimou-se o comércio, cresceram as cidades, as povoações burguesas solidificaram-se e no século XV cada um tratava dos seus interesses, dos seus negócios, tinham já nascido as nações com uma grande rivalidade umas com as outras, ao contrário do que acontecia no século XII, e portanto, quem é que agora ia mandar as suas tropas para a cruzada? Só o nosso pobre Dom Afonso V é que acreditam nisso. Manda mobilizar tropas, promete 12 mil homens encavalgados e bem armados, durante um ano a combater na Terra Santa, só que o rei antes da cruzada mandou ouvir o seu conselho. O rei não fazia nunca nada sem perguntar aos outros como é que devia fazer. E os outros disseram-lhe: acho muito bem, a cruzada está muito bem, mas o senhor espere que os outros vão. O senhor não seja o primeiro. Se for o primeiro, acha-se sozinho e claro, como é que vai poder com todo o poder da Turquia? Deixe ir os outros reis, porque todos prometeram, claro. Já se sabia que todos prometiam e nenhum cumpria. E o nosso rei ficou à espera. É claro, ficou à espera. Ninguém foi à cruzada.
E ele ficou com o exército, ficou com o dinheiro, ficou com uma armada. O que é que eu vou fazer? Reuniu outra vez conselho. Então vem esta ideia. Olha, se o senhor quer lutar contra os inimigos da cristandade, tem aqui os mouros. Vá a Marrocos. Vá a Marrocos. Como o senhor sabe, o seu pai, o rei Dom Duarte, quis conquistar Tanger e não conseguiu. E ainda hoje lá está os ossos do seu tio Fernando. Vá a Tanger, vá conquistar. Bom, e o rei organiza realmente uma expedição e faz a sua primeira expedição a Marrocos. É por isso que lhe chamam Dom Afonso V o africano. É que a partir da conquista da primeira cidade de Marrocos, que é uma pequeníssima cidade, Alcácer Seguer, é um portozinho cá embaixo, conquista Alcácer Seguer, e a partir daí a guerra de Marrocos é a obsessão completa do rei. Ele vai a Marrocos 3 ou 4 vezes, ele tenta conquistar Tanger, sofre desastres pavorosos numa das expedições, mataram-lhe mais de 300 portugueses, mas ele insiste, está dominado inteiramente pela ideia da guerra, é claro, e os fidalgos sempre conscientes, porque, naturalmente, a nobreza só tem a ganhar com o serviço militar. Eles não sabem fazer outra coisa, só sabem fazer a guerra, portanto, convém um rei que faça a guerra. O povo protesta, porque, claro, para a guerra é preciso impostos, cada vez mais impostos. As cortes protestam em Lisboa, protestam na Guarda, mas o rei não quer saber. A guerra de Marrocos é a sua grande obsessão e chega a ter realmente uma conquista. Ele em 1471, já em 71, conquista a cidade de Erzila. Com a conquista de Erzila, Tanger ficou numa posição tão difícil que se entregou. Estão a dar as horas, isto é engraçado, no mais antigo relógio que deu horas em Portugal. Este relógio foi mandado instalar aqui pelo próprio rei Dom Afonso V. Havia lá no norte um frade relojoeiro que sabia fazer relógios, e era um relógio muito engenhoso, que dava as horas certas. É claro, hoje já tem o maquinismo naturalmente elétrico, naturalmente, mas é o primeiro relógio que funcionou no país. E eu a falar-lhes em Erzila. Pois conquista Erzila, conquista Tanger, que era um velho sonho, e o rei africano julga que essa conquista do norte da África o vai fazer entrar na história. Simplesmente, entretanto, acontece outra coisa com que ele não tinha contado. Ora, acontece que o rei de Castela, Henrique IV, era cunhado do nosso Dom Afonso V. Estava casado com uma irmã do Afonso V, com a rainha Dona Joana. Bom, e dizia-se muito mal, tanto do rei como da rainha. O rei, em novo, tinha tido uma juventude violenta, tinha cometido todos os excessos, e dizia-se que por causa disso já estava estragado, já não podia ter filhos. Até o nome que lhe davam lá em Espanha, que lhe deram depois, foi este ruído todo que estão a ouvir, é a invernia que passa aí fora, não estranha. O rei não podia ter filhos, por causa, a verdade é que teve uma filha, também chamada Joana. Bom, mas quem ele declarou princesa, isto é, herdeira do trono de Castela, foi uma irmã, Dona Isabel. Depois zangou-se com a irmã, porque a irmã casou com o rei do Aragão, Fernando, e disse, não, afinal, quem agora é herdeira é a minha filha Joana. Bom, e os fidalgos ligados à Dona Isabel a dizer, mas esta não é filha dele nem nada, porque ele tinha lá um ministro, um homem que fazia tudo por ele, um Dom Beltrão de la Cueva. O Dom Beltrão governa tudo, até governa a rainha, portanto a pequena é a filha, é do Dom Beltrão, não é do rei. Chamava-lhe a Beltraneja, a pequena, coitadinha. O rei chegou a dizer que realmente não é a minha filha, mas depois voltou a dizer, sim senhor, é a minha filha. O rei, coitado, não tinha qualidades nenhumas, era uma pobre criatura. Até que o rei morre
e deixa no testamento o seguinte: Dona Joana é realmente a minha filha, é herdeira do trono de Castela e peço-lhe que case com o seu tio, o rei de Portugal, que é para o rei de Portugal amparar contra as pessoas que certamente hão de discutir ela ser rainha de Castela. Claro, as pessoas eram a rainha Isabel de Castela. O nosso rei manda reunir cortes, aconselham-no abertamente a aceitar. De Castela, os grandes, os nobres, dizem ao nosso rei: estamos consigo, a rainha legítima é Dona Joana, e é fiado nesse apoio que o nosso rei, junto ao exército, em Arronches, isto em 1475, e entra poderosamente em Castela. Passa pelas cidades, chega a Toro, mas em Toro, em 1476, é vencido pelas tropas, que era a maioria da Espanha, das tropas obedientes ao Fernando Católico e à rainha Isabel de Castela. Há uma derrota, o nosso rei volta a Portugal, volta casado com a sobrinha, ele casou com a sobrinha. Daqui teve uma ideia: quem me vai ajudar é o rei de França. O rei de França é meu amigo, era o Luís XI, imaginem aquela raposa do Luís XI. E ele sai de Portugal, vai à França, demora-se lá mais de um ano, o rei de França engana-o, diz-lhe: eu ajudava de boa vontade. O pior é que eu ando em guerra, ando em guerra aqui com o seu parente, com o Carlos o Temerário, que é Duque da Borgonha. As minhas tropas todas são para fazer guerra ao Duque da Borgonha. Se o senhor conseguisse ir lá à Borgonha e convencer o seu primo Carlos o Temerário a fazer as pazes comigo, eu ficava livre dessa guerra e já o podia ajudar. Bom, e aqui vai o nosso Afonso V, atravessa a França, vai até Nancy, estava o Duque da Borgonha, Carlos o Temerário, que já lhes falei dele, como sabem, era neto do nosso Dom João I, como ele, Dom Afonso V, eram ambos netos do Dom João I, e vai-lhe dizer: olha, venho-lhe pedir, faça as pazes com o rei de França, que é para o rei de França me poder ajudar. É claro, o Carlos o Temerário diz-lhe: o senhor, o primo é um ingênuo, o senhor acredita nesse maroto do rei de França? Ele está a dizer-lhe isso só para me matar. Olha, mandou fazer essa proposta e no mesmo dia mandou tropas, grandes tropas, ao Duque da Lorena para me atacarem. Bom, e assim ele não se enganou. No dia seguinte foi atacado por essas tropas mandadas pelo Luís XI e foi morto. Foi morto, mataram numa batalha, o cadáver ficou exposto aos lobos, o comeram durante a noite, isto o Carlos o Temerário. Bom, e o nosso pobre Dom Afonso V volta a pedir ao Luís XI: então, como é que me ajuda? O Carlos o Temerário agora já morreu. Pois, mas agora bom, arranjou ali uma série de demoras que o nosso pobre rei, desanimado, descursoado, resolve fugir do mundo e ir-se esconder em Jerusalém. Bom, e manda uma carta para Portugal a dizer ao filho, Dom João II: olha, assume-te o trono porque eu não quero mais ser rei, fica lá tu rei. Desapareceu, mas só desapareceu 2 dias. Isto para mim é um dos mistérios da nossa história. Ele só esteve fugido 2 dias, porque, é claro, o rei de França mandou logo cavaleiros que o apanharam. 2 dias depois, apesar disso, houve portugueses que correram a Portugal, deram notícia ao filho, ao Dom João II. O Dom João II faz-se aclamar rei em Santarém. É claro, foi rei por poucos dias, porque, entretanto, o Dom Afonso V, lá em França, embarcaram-no à força, puseram-no em Portugal, ele chegou ali a Cascais, depois vem desembarcar em Paço de Arcos, o Dom João II entrega-lhe outra vez o poder, mas a partir daí ele já não pôde mais nada. Meteu-se aqui neste convento, há aqui em cima, olha, exatamente em cima deste sítio, um quartinho muito modesto, onde ele dormia. Quem governava tudo era o filho, e ele acabou por morrer em 1481, desanimado,
cheio de lágrimas, triste por não o deixarem viver com aquela linda jovem com a qual ele tinha casado, a quem a história chama a Beltraneja. O emblema que adotou está ali naquela pedra. É uma roda de uma azanha que está a esparzir pingos d'água. Os pingos d'água são lágrimas. Bom, os cronistas dizem, são lágrimas pela primeira mulher. A primeira mulher, a filha do infante Dom Pedro, que lhe mataram. Bom, esta pedra já foi feita depois do segundo casamento com a segunda mulher. Por quem são aquelas lágrimas? É um rei cujo reinado decorre sempre entre lágrimas. Ele era realmente um homem bem intencionado, um homem crente, um homem ingênuo, um homem corajoso, mas durante aqueles longos 40 e tal anos que ele governou Portugal, o nosso país perdeu tempo na corrida das nações da Europa para um futuro melhor.